Boa noite a todas, a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações. Que nós possamos, nessa meia hora, estarmos juntos ao redor de Sua palavra, nos fortalecendo, nos guiando para essa jornada tão bonita, que é mais uma encarnação em nossa existência. O tema de hoje é extremamente oportuno: a intolerância religiosa e o preconceito. A intolerância, em qualquer de suas dimensões, é uma externalização de ignorância. Seja qual for a dimensão dessa intolerância, é a ignorância se manifestando. É o eu não sei, é o eu ainda não sei se estabelecendo. Porque na medida em que eu estabeleço um juízo de valor sobre outra pessoa, eu estou dando as costas aos ensinos de Jesus, que nos diz para não julgar. Jesus nos coloca um exemplo muito claro, muito ampliado a respeito do quanto nós fazemos isso em nosso dia a dia. Jesus nos diz que nós enxergamos um cisco no olho da pessoa que está lá no supermercado. Mas nós não enxergamos um argueiro, uma trave, uma cunha que está dentro do nosso próprio olho. Imagem forte, mas que expressa exatamente o que é. Há quase 2000 anos Jesus falava isso, e antes dele outros, e ainda é assim até hoje. Nós enxergamos tudo na vida alheia, e muitas vezes nos negamos a nos reconhecer pessoas necessitadas de fazer mudanças. Muitas vezes isso é uma armadilha psicológica, uma armadilha do ego, que faz com que, na medida em que eu lide com as imperfeições do outro, eu não lido com as minhas. É fácil, né? Todo mundo tem receita para a vida de todo mundo. Veja, quando Jesus nos fala de humildade, quando Jesus nos fala da necessidade da humildade, entre outras coisas, Ele está nos dando a chave, uma das chaves para esse processo de evolução. Porque é a humildade amparada na fé é que vai me dar elementos para que eu possa me reconhecer falível, me reconhecer imperfeito, me reconhecer uma pessoa que necessita. Todos nós necessitamos muito, por isso estamos reencarnados. Então veja, o Evangelho ele está repleto dos elementos necessários para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Não é à toa que Jesus veio pessoalmente nos trazer a boa nova, nos trazer o seu Evangelho. Então nós temos que estar muito atentos aos seus ensinamentos. Religião do latim, religare, que quer dizer religar. Quem é que pode, o processo de religação, de nós nos religarmos com Deus,
É um processo individual ou é um processo coletivo? Um processo individual. É um processo individual porque nós temos o livre arbítrio que nos é dado por Deus. E, simbolicamente, quando Adão escolhe, vai à árvore do bem e do mal e pode ter a liberdade de escolher e naturalmente arcar com as consequências, o que é lei. Então, nós podemos ter pessoas profundamente equivocadas, profundamente ignorantes, no seio das religiões mais louváveis. E nós podemos ter pessoas santas, vivendo de maneira agnóstica, vivendo de maneira distanciada da religião, ou mesmo ateus, ou pessoas ateias. Porque a nossa relação com Deus não é feita de externalidades. Ela não é feita de palavras, não é feita de adulações. Ela é feita de verdade. Porque somos um com Deus. Então isso é uma questão que nós precisamos considerar muito ao lidar com a questão da religião. Nos séculos iniciais do cristianismo, tinha uma máxima que era: fora da igreja não há salvação. Então veja que essa máxima, fora da igreja não há salvação, ela nos coloca no coletivo. Eu necessito do coletivo. Posteriormente, na codificação, nós vamos ter uma ressignificação dessa frase. Fora da caridade não há salvação. Veja que o centro se movimenta do coletivo, que é disperso, do individual, que é profundamente responsável, que cobra de cada um de nós, no melhor sentido das palavras, né? Da palavra, responsabilidade. Então, quando eu digo fora da caridade não há salvação, eu estou falando da salvação como esse processo de evolução que nos religa a Deus, não é? O religare, a essência da religião, em contraponto com uma ação coletiva que pode ou não me conduzir a Deus. Quando nós pensamos na intolerância religiosa como expressão de ignorância, como expressão das nossas pequenezas, e nós, como dissemos anteriormente, estamos abrindo mão das orientações diretas de Jesus, nós vamos ter ao longo da história, muitos exemplos brutais do efeito da intolerância. E veja que a palavra intolerância já nos pede muito pouco. Porque tolerar é o limite do não agredir. O tolerar é o limite do não romper. Porque quando você tolera uma pessoa, você está muito perto do seu limite, né? Então veja, é o mínimo, tolerar. Então a intolerância, ela está no limite do mínimo, né? Então a intolerância religiosa, especificamente, ela tem ao longo da história efeitos terríveis, né? Vamos trazer a prosa para nossa própria história, né? Para a história ocidental.
Nós temos, desde muito antes de Jesus, um pensamento ocidental muito rico. Nós temos 800 anos antes de Jesus, filósofos na Grécia. Nós temos no quinto século antes de Cristo, o século de Péricles, o apogeu do pensamento grego, com desenvolvimento em áreas fantásticas, com conhecimentos que até hoje são respeitados, conceitos como a democracia, que até hoje são valorizados socialmente por nós, ou pela maioria de nós, nascem ali. A filosofia ganha corpo de ser estudado de forma contemporânea, Filósofos como Platão, como Sócrates, Aristóteles e tantos outros são estudados hoje como se eles tivessem escrito isso ontem. Depois, na sequência, nós temos o período de expansão com Alexandre e temos o Império Romano. O Império Romano já não era tão afeito ao pensamento, mas ele era extremamente prático, Tanto é que se dispersou, e esse conhecimento grego que vem para Roma, com os professores gregos que vêm para Roma, vai se desdobrar na arquitetura, vai se desdobrar na engenharia, no direito, e uma série de outros segmentos da vida fantásticos. Roma tinha uma estrutura de correios que era equivalente ao nosso SEDEX, por incrível que pareça. Estradas que estão lá até hoje, passando carro em cima, aonde cavalos corriam na sua velocidade máxima e a correspondência ia trocando de posto em posto, e essa correspondência andava numa velocidade de 40, 50 km por hora. E outras questões invejáveis, que pese também a guerra, a violência, o gosto pela barbárie, enfim. Mas todo esse apogeu, a partir do século V, depois de Cristo, quando cai o Império Romano e inicia um poderio da Igreja Católica absoluto, nós vamos ter justamente isso aqui. A intolerância religiosa, o preconceito, como expressão de poder, de ganância, e nós vamos ver todo esse pensamento sendo minguado, todo esse conhecimento no campo, da medicina sendo perdido, e de tantos outros segmentos. Então, durante 1000 anos, praticamente, durante 1000 anos, que é a Idade Média, nós vamos ter uma perda brutal de conhecimento, de sabedoria, de saberes, de uma infinidade de coisas. Tanto é que os movimentos que vêm no século XIV, é chamado de renascimento. Vai renascer, vai voltar ao Império Grego e Romano 1000 anos depois. 1000 anos depois. O que um pensamento fechado pode fazer com uma sociedade? O que um pensamento intolerante, fanático pode fazer? Esse processo vai se repetir no Oriente Médio. A cultura árabe era uma cultura fantástica, uma cultura, onde a Europa vai beber muito, onde muitos livros desses gregos que eu falei vão ser traduzidos para o árabe para depois vir para a Europa de novo. E a partir de um pensamento religioso preconceituoso, fanático, vai acontecer esse mesmo processo de perda de ciência, de perda de beleza, de perda de literatura, de perda de qualidade de vida, de fanatismo e de toda sorte de violência, e descamba para tudo de ruim que nós sabemos
que um pensamento fanático pode trazer. Então, esses dois exemplos nos mostram o quanto deletério um pensamento fechado pode acontecer. Se nós descambarmos para o campo da política, nós teríamos uma infinidade de outros exemplos equivalentes acontecendo, né? Então, nós percebemos que esses movimentos, eles têm um contexto que é individual, mas tem também uma sintonia coletiva. Tem também um consentimento daquele coletivo igualmente ignorante, igualmente preconceituoso, vibrando naquela mesma sintonia do mal. Então, quando nós retomamos a ideia do homem como princípio inteligente, do homem como essência criada à imagem e semelhança de Deus, nós vamos entender o que é o religare, o que é a religião. É o homem simples e ignorante, iniciando uma jornada evolutiva onde o seu próprio esforço vai determinar o tempo para ele se religar a Deus. Veja que é um processo absolutamente individual. Assim como nós podemos ter um dos melhores professores do mundo, mas o processo de aprendizagem é individual. E se eu estiver naquela classe com o melhor professor do mundo, com a melhor didática, com a melhor pedagogia, um aluno determinado em não aprender, ele não vai aprender. Porque ninguém vive por ninguém. Ninguém consegue, e nem deveria conseguir, fazer com que as pessoas façam o que não quer. É um princípio. O livre-arbítrio é um princípio, é uma lei de Deus. Nem a espiritualidade pode intervir nisso. Um anjo da guarda assiste profundamente entristecido o seu protegido cometer atos terríveis, mas ele não pode intervir, porque é da lei, cada um segundo as suas obras, não é? Mas esse processo então desse ser inicial, dessa semente que já traz em si a perfeição de Deus, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Assim como uma semente já traz a árvore grande, esse ser inicial já traz a perfeição de Deus, já traz a perfeição que Deus nos oferece, melhor dizendo, em si. Então, o religare é o processo de plenificação desse ser, de se tornar pleno, de se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, a cada experiência, a cada nova vivência, né? Aonde vamos crescendo, evoluindo, buscando no processo o conhecimento. O conhecimento, como diz o Evangelho, o conhecimento, a inteligência e os valores morais. Inteligência, conhecimento e valores morais. São os princípios que vão nos levar para adiante. Então vejam, mesmo considerando que esse processo é um processo individual,
que esse processo é o que se dá em cada um, daí a discrepância, daí você ter pessoas que evoluem mais rápido e pessoas que se retêm mais no processo evolutivo, né? Existem processos, né, que potencializam essa dinâmica. Existem meios, né, leis de Deus que vão nos promover, assim como artifícios que a espiritualidade superior cria para nos potencializar nesse crescimento. Na obra Céu e Inferno, que está na codificação, que é uma das obras da codificação, tem uma passagem que é muito interessante, que nos fala da aplicação prática das leis de Deus. E aqui nós podemos entender muito claramente isso, quando nós consideramos que o erro, seja em que dimensão for, seja em que tamanho for, é uma expressão da ignorância, é uma expressão do não saber. Quando nós falamos ignorância, nós estamos falando do não saber. Sempre, a ignorância deveria sempre ser dita ainda, né? Somos ainda ignorantes, porque todos estamos evoluindo, né? Não é ignorante no sentido de brutalidade, de violência, não. É ignorância no sentido do não saber. Muitas vezes esse não saber se desdobra em brutalidade, em violência, mas não obrigatoriamente. Então, a espiritualidade nos fala desse processo, que eu vou falar muito rapidamente, que é, à medida que eu cometo um erro, à medida que eu vivendo, me relacionando, eu cometo um erro, a vida vai me oferecer uma oportunidade de aprender. Então, a cada erro que eu cometo, lá na frente é criada situações que vão propiciar a minha aprendizagem. Só que eu não acesso ainda essa aprendizagem. Entre o erro e a aprendizagem é necessário uma movimentação interior. Vejam como essa questão é interna. É necessário uma movimentação anterior, é necessário o arrependimento. Porque se eu não tenho o arrependimento relacionado ao erro cometido, eu sou como aquele aluno que diante do melhor professor se nega a aprender. Então é o arrependimento que vai me dar as condições necessárias para que eu aprenda. Porque enquanto eu estou me auto-justificando, e nós somos bons nisso, né, de justificar os nossos próprios erros, enquanto eu estou me auto-justificando, eu estou adiando a minha aprendizagem, porque não adianta. Não adianta eu lidar com aquilo. Eu não estou preparado ainda para aprender. Passado então, né, o arrependimento, vem a aprendizagem, e essa aprendizagem vai ser, num passo seguinte, colocada à prova. Né? Então tem o erro, arrependimento, aprendizagem, prova, e aí resta o quê? Reparação. Veja como a lei de Deus fecha todo esse processo. A reparação então vai ser principalmente com relação, ou talvez essencialmente ou exclusivamente com relação às pessoas que eu prejudiquei nesse processo. Então eu vou ter a chance de auxiliar essas pessoas de alguma forma para compensar o mal que eu fiz. Então vejam, mesmo a despeito de tudo isso que nós colocamos, né, e nós estamos falando de religião, nós vamos ter a religião como nós também entendemos, como processo coletivo. Então, o que são as religiões? As religiões estão presentes no mundo desde sempre. Desde que o homem começa a se organizar, o sagrado está presente. Na sua forma anímica, nos animais, na natureza, e vai evoluindo conforme a humanidade evolui. A concepção de religião evolui na medida em que a sociedade evolui. Então, essa religião, ela é
uma estratégia da espiritualidade para promover toda essa evolução interna de cada um de nós. Então veja, quando você sai de fora da igreja não há salvação, para fora da caridade não é salvação, é esse entendimento. Então não é estar vinculado a uma religião, isso é uma oportunidade que eu tenho de me relacionar com um processo que vai me impulsionar para cima. Mas não é garantia, porque passa pela minha decisão de me transformar, de me modificar. Então, cada religião é igualmente importante. Falando de religiões que não tragam em si a intolerância, né? Religiões razoáveis, religiões que tenham o seu código teológico, seja de que dimensão for, seja cristã ou não cristã, seja de matriz africana, oriental, indígena, seja qual for, são expressões do amor de Deus nos convidando a crescer. São chamados para estarmos juntos e mutuamente nos auxiliar. Então não existe religião melhor que a outra. O Espiritismo não é em absoluto melhor que nenhuma religião. Quem assim pensar tem que voltar para a evangelização, não é nem para o ERT. Cada religião faz sentido para cada pessoa no seu momento. A atividade espiritual em cada templo religioso é absolutamente igual a qualquer casa espírita. Nós temos mediúnica. Antes não tinha, e aí? Né? As pessoas não eram atendidas igualmente? Não tem diferença. A assistência espiritual é absolutamente a mesma em todas as religiões, porque ela fala a língua que as pessoas necessitam ouvir. Ou falam a língua, né? O nível de entendimento, a argumentação, de forma que faz sentido para aquelas pessoas naquele momento. Isso não tem uma hierarquia de melhor nem pior. Todas as religiões resguardadas, né? A loucura, a ignorância, da intolerância, são igualmente importantes. E nós cristãos temos Jesus como referência, nos trazendo o seu evangelho de luz, que é a fundamentação do cristianismo, que também vai ter uma variação imensa internamente, né? Desde os primeiros cristãos, né, que ainda tinham ali a presença de Jesus muito próxima, né? E a partir daí a escrita dos evangelhos, o desdobramento dos primeiros séculos, e depois no século III inicia a Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Nasce vinculada ao poder, nasce como uma espécie de serviço público do Império Romano, e nos chega até hoje como nossa mãe. A Igreja Católica é a referência máxima do cristianismo, né? Todas as outras são derivações dela. Como uma instituição imensa, os seus erros são grandes e seus acertos também, né? Então, o Evangelho de Jesus, ele vem nos trazer essa possibilidade dupla. A possibilidade de individualmente crescermos e avançarmos na religação com Deus, porque está ali. Tudo que nós precisamos está ali. No seu Evangelho, que no século XIX foi ressignificado pela espiritualidade, foi revisto no sentido de interpretação, não no sentido essencial, no Evangelho segundo o Espiritismo e na doutrina espírita como um todo. Então vejam, a doutrina espírita, o Espiritismo,
é uma movimentação, é uma manifestação cristã. Só que mais aprofundada. O que em nada invalida as outras matrizes religiosas. Inclusive o cristianismo não é nem a maior, é a terceira maior no mundo. Tem outras matrizes religiosas maiores. Mas nós acreditamos que o Cristo nos deixa ali, no seu evangelho, tudo o que precisamos para avançar fortemente na aproximação com Deus. E essa aproximação com Deus, leia-se também a felicidade individual de cada um, porque o ser, na medida em que ele encontra paz em si, o ambiente externo tem muito menos importância. Um ser evoluído diante de uma guerra, ele tem paz. Um ser ignorante, no melhor ambiente, ele é atormentado. A paz é em nós. A paz precisa existir em nós. Por isso, cuidado com o cisco no olho do outro. Olha Jesus nos chamando a atenção, né? Ele educadamente está nos dizendo, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Se você fizer isso, já está de bom tamanho. Se você conseguir, não precisa fazer orfanato, não precisa, né? Não precisa. Cuida da sua vida. Evolui, cresce. Né? Você vai ser mais feliz e vai ser um instrumento muito melhor na construção da obra de Deus. E Jesus nos fala de movimento. O tempo todo no seu evangelho ele nos fala de movimento. Ide, batei, buscai. Ele nos coloca em movimento. Esse movimento é um movimento para dentro. É um movimento em nossos corações. O Apocalipse não é o Apocalipse do mundo, é o Apocalipse interno. São nossos monstros. São nossos demônios da ignorância, da brutalidade, do erro, da culpa, sendo trabalhados, se manifestando, para que nós nos tornemos pessoas melhores. E resumindo, porque o nosso tempo acabou também, Jesus, sendo provocado a cair numa armadilha retórica, é instigado a escolher um dos mandamentos. E ele nos dá talvez um melhor resumo de toda a nossa história, né? Ele diz: o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o seu coração e todo o seu entendimento. Olha que legal isso. De todo o seu entendimento. É o que eu posso dar de melhor. Não tem um padrão. Mas é o que eu dou de melhor. É o óbolo da viúva. É amar a Deus da melhor maneira que eu possa. É isso. Isso é o ótimo. Isso é a perfeição, porque eu estou dando o que eu tenho de melhor. E o outro mandamento, igual a esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. A gente sempre lembra de amar ao próximo, a gente esquece do amar a si mesmo. Amar a si mesmo é disso que nós falamos hoje. Amar a si mesmo é crescer, é evoluir, é trazer a atenção para si. Né, para nós, para os nossos erros, para as nossas imperfeições e mudar com auxílio da espiritualidade, com auxílio de toda essa plede de espíritos que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. Então, resumindo, amar em todas as dimensões é o que Jesus espera de nós. E o restante nos será acrescentado por misericórdia. A felicidade, poder viver no mundo melhor e sabe-se lá mais o quê. Então, muito obrigado, que Jesus nos abençoe, abençoe cada um de nós em nossas reformas íntimas, tão necessárias para a nossa felicidade e para melhorarmos esse mundo tão necessitado, né? Tão rico de intolerância, tão rico de preconceito, infelizmente. Mas vamos vencer. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado.